Que Deus em Cristo te abençoe. Nesse dia estamos aqui para mais um vídeo dentro da série Discipulado. Nós estamos trabalhando com 2 livros, a Bíblia e também o livro Multiplique, de Francis Chan com Mark Belvin. E hoje nós estaremos abordando o assunto O Senhor da Graça. Tudo na salvação diz respeito à graça de Deus. Não há absolutamente nada que você possa fazer para você se salvar, para você conquistar esse favor divino. Muitos ensinos têm sido difundidos no mundo cristão a respeito de que podemos ser salvos pela obra ou pelas obras, mas isso não é bíblico. Quero convidar você para ler comigo. E é tão bom se você puder, enquanto escuta este vídeo, pegar a sua Bíblia, abrir nas referências que eu estiver mencionando e ler juntamente comigo. Vamos lá então para Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Que bênção! Ninguém, absolutamente ninguém, deve se vangloriar por suas boas ações, porque nossas obras não nos podem salvar. Se o homem pudesse se salvar por suas próprias obras, não haveria necessidade de Cristo ir até a cruz. Mesmo fazendo boas obras, não são elas suficientes para nos garantir a eternidade com Deus. E principalmente num tempo em que vivemos, onde há tanto teologia do coach, as terapias e as palestras do inchaço do nosso ego, então cada vez a gente acaba acreditando mais ainda que, eu posso ir para o céu simplesmente por ser uma boa pessoa. Se você quer ir para o céu, e ele existe, assim como também o inferno existe, a salvação, ela não é pelas nossas obras. A salvação, ela vem pela graça, ou seja, um favor de Deus que nós não merecemos. E isso quando depositamos a nossa fé, que também vem de Deus na pessoa de Cristo. Tudo que a palavra de Deus nos ensina sobre salvação, nós podemos alcançar pela fé. É o que acabamos de ler em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Você crê que Jesus é quem afirma ser? Você acredita que de fato o que a Bíblia diz a respeito dele é isso mesmo? Que Jesus Cristo é o Senhor? E aqui entra algo tão maravilhoso no discipulado de seguir a Jesus. Jesus Cristo é o Senhor. A fé em Jesus Cristo significa crer que Ele é o Senhor. Romanos capítulo 10, versículo 9, volto a ler com você. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É muito comum nas canções, rádios, no templo, aonde quer que seja, nós estamos cantando canções que confessamos que Jesus é o Senhor. É muito comum falar isso, Jesus Cristo é o Senhor. Mas você já parou para pensar o que de fato significa Senhor? O que de fato significa o que Paulo estava dizendo em Romanos 10 e 9 sobre o senhorio de Cristo? Muitos pensam nessa palavra Senhor, referindo-se a Deus, tratando-se de mais um nome de Deus. Mas não. Senhor trata-se de um título de Deus. Em Romanos 10, 9, a palavra Senhor aparece como Kyrios no grego, e isso fala-se de supremacia, ou seja, aquele a quem uma pessoa ou coisas pertence, sobre o qual ele tem o poder de decisão. Mestre, Senhor, o que possui e dispõe de algo. Proprietário, alguém que tem o controle da pessoa, o mestre. No Estado, o soberano, príncipe, chefe. E esse título de Kyrios, o próprio imperador romano, ele atribuiu para ele mesmo. E essa era a grande dificuldade dele com a igreja de Cristo no primeiro século. Ele não tinha problema de que as pessoas que estavam debaixo do seu império tivessem suas religiões e suas crenças. O problema do imperador era que se alguém confessasse um outro senhor. E por isso a igreja era perseguida, porque ela não confessava a César como Senhor, mas sim a Jesus Cristo como Senhor. Assim que as consequências de confessar a Jesus como Senhor, elas são seríssimas, elas nos comprometem 100%, e isso é verdadeiramente discipulado. E isso é verdadeiramente entender o que é seguir a Cristo.
Não como hoje nós ouvimos de uma forma tão banal, tão leviana, pessoas chamando Jesus de Senhor. No primeiro século, custava-lhes a vida quando eles diziam: sim, Jesus Cristo é o meu Senhor. César não é teu Senhor? Não, César não é meu Senhor. O que tinha como consequência? A morte. Você realmente está entendendo o que é um discipulado cristão? Curios também é um título de honra que expressa respeito e reverência e com o qual os servos tratavam a seus senhores. Hoje também o nome de Jesus está banalizado. Na Holanda, quando alguém está nervoso, quando alguém está muito alterado, pode xingar um terrível palavrão. Há palavrões horríveis na Holanda, como há em toda parte, infelizmente, mas você já parou para pensar que um dos palavrões hoje na Holanda é Jesus Christus? Já parou para pensar? Quando um holandês está extremamente irritado, e isso tenha maturidade para entender o que eu estou dizendo, existe, logicamente, exceções. Aqui existe muitos cristãos, muita gente que teme e honra o nome do Senhor, mas eu falo de um holandês que não teme ao Senhor. Quando ele quer xingar, ele xinga Jesus Cristo. Você já pensou que hoje o nome de Jesus é um palavrão aqui na Holanda? Como banalizar o nome de Cristo? Que coisa terrível! Então, hoje, nessa mensagem da graça, o Senhor da graça, o discipulado cristão é reverenciar 100% esse nome em nossas vidas. É não tomar o nome de Jesus em vão. Sendo assim, dedique um tempo para você pensar sobre isso. E a pergunta para você é: você realmente crê que Jesus é seu Senhor? Analise as decisões, os pensamentos, as vontades, as ações que você tem tomado. Você acredita de fato que Jesus é seu proprietário? Ou seja, que Ele manda, que Ele ordena, que Ele decide o que você tem que fazer? Que Ele é a autoridade máxima e Ele governa suas vontades, Ele governa seus impulsos, Ele governa o seu corpo. O seu corpo não é seu, o seu corpo é dele. Você consegue entender isso? A Bíblia diz em 1 Coríntios 6, 19 e 20: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O mesmo Senhor que libertou você por sua graça do império de Satanás, libertou você do pecado, hoje, agora, libertou você da morte. Ele agora, por sua graça, por seu favor imerecido sobre você, Ele se torna seu dono. Você entende o que a Bíblia está dizendo sobre o senhorio e a autoridade de Jesus? Um verdadeiro discípulo de Cristo, que recebeu esse entendimento pela palavra e pelo Espírito, agora ele vai dedicar, conforme diz Tessalonicenses, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito completamente consagrado ao Senhor. 2 Tessalonicenses 5:23. Leia essa passagem, por favor. Um discípulo de Cristo, ele vive em função de pertencer ao seu Cristo, ao seu Senhor. Ele vive em função de uma obediência total, de seguir literalmente as suas ordenanças. Quem assim faz é, de fato, um discípulo de Cristo. Nesse tempo da minha geração, onde vejo tanta banalização com o nome de Cristo e o título dele como Senhor, vejo que muitas pessoas leem a Bíblia, mas estão vivendo uma vida completamente longe do autor dela. Vejo também pessoas tomando os salmos da Bíblia, por exemplo, 23, onde diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Um momento, as pessoas querem o pastor do Salmo 23, querem a sua bondade, querem os seus benefícios, mas não querem o seu senhorio. Você já leu bem Salmo 23? Ele começa: o Senhor. Antes dele ser pastor, ele quer ser Senhor. O problema é que muitos confessam que Jesus é o Senhor só de lábios, porém não crê que ele seja de fato seu Senhor. Jesus disse em Mateus 15:8: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu não quero que o meu coração esteja longe de Jesus.
Eu não quero que você esteja longe de Jesus, mesmo que nos seus lábios esteja o nome de Deus todo o tempo. Por isso essa mensagem é extremamente vital para você que não quer ser parte da multidão ou dos simpatizantes, mas que de fato quer seguir a Jesus e quer ser discípulo dele. Jesus está chamando a todos para serem seus discípulos. Mas não podemos escolher, se decidimos segui-lo, não podemos escolher nossas próprias atribuições. Não podemos escolher, assim, eu sigo a Cristo, mas também faço a minha vontade. Não, a sua vontade se tornará nula. Você já pode pensar que os seus sonhos, eles vão se submeter ao senhorio de Cristo? A sua vontade, seus projetos, agora todos eles se dobram diante de Cristo? Espera, pastor, é uma mensagem muito radical nos dias atuais, nos dias de relativismo. Eu quero dizer que a Bíblia não é um livro de relativismo. Acredite você nela ou não, ela é um livro absoluto, de verdades absolutas, de leis infalíveis. E o Senhor está dizendo, quer ser discípulo meu? Você não pode escolher as atribuições. Farei isso, não farei aquilo. Não, você terá que se submeter 100% a esse senhorio de Jesus Cristo. As prioridades serão definidas por Ele. A sua agenda não será mais a sua agenda. A sua agenda agora será a dele. Então entenda bem, a graça de Deus não vem de graça. A graça que Deus dispõe para você hoje, Cristo pagou lá na cruz. E você pode conseguir viver plenamente essa divina graça, submetendo-se totalmente ao senhorio de Cristo. O grande problema é a teologia popular. O homem hoje cria sua própria teologia. Eu quero a graça de Deus, mas não quero o senhorio de Cristo. Eu quero o bom pastor do Salmo 23, mas não quero o Senhor do Salmo 23. Não tem como viver assim. Deus, ele não compartilha a sua glória com ninguém. E talvez você esteja dizendo novamente, que mensagem radical. Você já viu alguém torcendo para dois times? Você já viu alguém com um pé, um em cada barco e consegue navegar? Você já viu alguém dirigindo dois carros? As pessoas precisam de serem definidas daquilo que elas querem na vida. Não é assim no mundo natural, no mundo profissional, até nos hobbies, até nos relacionamentos. Então por que não seria assim na lei espiritual? É assim também. Desafio e concluo dizendo para você, aceite a graça de Deus em sua totalidade. Você não poderá desfrutá-la dela em sua parcialidade. Isso é viver pela graça. Isso é viver o discipulado. Isso é ser discípulo de Cristo. Que Deus te abençoe com esta palavra desafiadora. E nós esperamos você no próximo vídeo. Compartilhe com outras pessoas essa mensagem. Escute os vídeos anteriores. Siga-nos e vamos caminhar juntos, seguindo a Jesus Cristo como nosso Senhor e Mestre. Deus te abençoe.